Vamos à nossa aula de cálculo integral. Já estudamos em aulas anteriores limites e derivadas. Agora vamos a um novo estudo do cálculo diferencial integral. A integral ela surge historicamente com a necessidade de se calcular área de figuras planas, cujos contornos não são segmentos de reta. Foi aí que brotou a noção de integral. Vamos pegar um gráfico aqui, no eixo cartesiano ortogonal. Essa função f de x é uma função positiva, é uma função de domínio, o domínio é o intervalo fechado AB, então f de AB nos reais, do intervalo fechado AB nos reais. Ela está definida como uma função positiva. E seja o problema de calcular a área que está abaixo dessa curva azul, então o cálculo dessa área. E também está limitada pelas retas x igual a A e x igual a B, e toda a área está acima do eixo x. Então essa área de amarelo aí, essa área de amarelo é que nós pretendemos calcular o valor desta área. Pois bem, Arquimedes ele já fazia isso, o cálculo de área por aproximações. Nós vamos usar aqui uma figura plana chamada o trapézio aqui, esse trapézio aí, e vamos comparar com essa área que pretendemos calcular. Observe que a área do trapézio ela excede um pouquinho essa área A aí, que está abaixo da curva da função f de x no intervalo de A até B. Mas nós vamos procurar um método para o cálculo desta área. Se f de x fosse constante igual a k em AB, a área procurada seria a área de um retângulo, como apresentado na figura abaixo. Para calcularmos a área dessa figura, basta pegar o lado que é a base, que vai ser b menos a, e multiplicar pela altura, que vai ser f de a, que é igual a k. Então a área abaixo do gráfico ficaria assim. A é igual a K, que multiplica B menos A. Ficaria tranquilo. Não sendo f de x constante, dividimos o intervalo AB em subintervalos suficientemente pequenos, para que neles, aí sim, a f de x vai passar a ser considerada uma constante com uma boa aproximação. Note aí que nós pegamos o nosso intervalo AB e dividimos em subintervalos suficientemente pequenos. E neles aí, nesses subintervalos aí, eu posso considerar a função constante, sem nenhum prejuízo. Observe aí, Então, para cada subintervalo desse, eu vou considerar a função constante. Em cada subintervalo, podemos calcular aproximadamente a área sob o gráfico, calculando a área do pequeno retângulo que fica determinado quando supomos esse f de x constante. E a área procurada será aproximadamente a soma da área desses retângulos. Então vamos detalhar mais esse nosso processo. Observe que a função f de x, ela está passando pelo ponto médio da altura de cada um desses retângulos. Então nós pegamos o nosso intervalo AB e subdividimos em pequenos intervalos. Nesses intervalos nós estamos considerando a função constante. Observe que a função é constante em cada um desses intervalos.
eu estou considerando a função constante. Porém, para um número pequeno de subdivisões, essa área ainda está... A diferença entre essas áreas ainda é um pouco considerado. Mas à medida que nós vamos aumentando o número de subdivisões, observe na animação. A minha função em cada um agora desses pequenos subintervalos, ela vai diminuindo. Aqui, ó, ela é constante em cada um desses subintervalos e a diferença entre a área que está abaixo da curva e a soma da área desses retângulos, elas vão ficando praticamente iguais. Observe aí na animação. Então, quando o número de subdivisões aumentar consideravelmente, a minha função ela vai ficar praticamente constante em cada um desses subintervalos. Eu vou considerar a função praticamente constante. Esses retângulos eles vão, digamos assim, afinando a ponto de que quando o número de retângulos de subdivisões tender a infinito, a largura desse retângulo ela vai coincidir com a curva do gráfico, tornando a área da soma desses retângulos praticamente igual à área abaixo desse gráfico. A divisão de AB em subintervalos é feita intercalando-se os pontos x1, x2, xi-1, xi, xn-1 entre A e B. Vamos escolher um desses subintervalos, um subintervalo genérico, e vamos calcular a largura e a altura do retângulo nesse intervalo. Então vamos pegar um intervalo genérico, escolhemos esse intervalo aí, que vai de xi-1 até xi. A sua largura, a largura desse intervalo, nós vamos chamar de delta ix, e vamos considerar x e barra um ponto médio desse intervalo, e considerando a função constante nesse intervalo, a sua altura vai ser f de xi. Então já sei a base desse retângulo e a altura. A altura vai ser f de xi barra. Então, delta ix, que é a largura desse retângulo, é xi menos xi menos 1, onde i varia de 1 até n. Agora, para encontrarmos a área A, que é a área que está abaixo do gráfico da função f de x, basta calcularmos a soma das áreas desses pequenos retângulos. Uma vez que nós conhecemos como calcular a largura e a altura de cada um deles. Então vamos fazer isso através da expressão. A área vai ser aproximadamente, pegando o primeiro retângulo aqui, nós vamos ter f de x1 barra multiplicado por delta 1x, mais o segundo retângulo vai ser f de x2 barra vezes delta 2x, até chegarmos a um genérico aí para frente, que é f de xi barra vezes delta ix, e o último retângulo, que é f de xn vezes delta nx. Então, a soma desses pequenos retângulos vai dar uma boa aproximação dessa área que fica abaixo do gráfico. Limitado pelas retas x igual a A e x igual a B e pelo eixo OX. Podemos escrever essa área aqui usando o somatório. Então sabemos que a área vai ser aproximadamente, esse símbolo aqui significa soma, somatório, com i variando de 1 a n. Observe que variamos aqui, ó, o 1, ó, x1 barra x2 barra
xi barra, xn barra, variou até n. E na largura também, que é a base desse retângulo, delta 1x, que é a largura da base, delta 2x, que é a largura da base do segundo retângulo, e assim por diante. E delta nx, que é a largura da base do último retângulo. Então, o i variando de 1 a n pode ser expresso por essa fórmula f de x i barra, onde f de x i barra vai representar a altura de cada um desses retângulos, e delta ix vai representar a largura. Então, a área de cada um desses retângulos é base vezes altura, só que aqui nós temos um somatório. Observe que a área do primeiro retângulo é bem menor que a área do último retângulo aí. Então, pegando infinitos retângulos nessa soma, quanto maior for o número de subdivisões, mais este número, essa área vai se aproximar da área A, ou de um número A. A esse número A, nós vamos chamar de integral de A a B de f de x dx. Essa é a nossa nova operação. Então, a essa soma, que essa aqui é chamada soma de Himmel, nós pegamos como ponto médio, para calcular a altura de cada um desses retângulos, nós calculamos pelo ponto médio dessas subdivisões. Poderíamos ter pego também pelo canto esquerdo, superior esquerdo, ou pelo canto superior direito, que são as somas de Himmel. Só que o limite, quando esse n cresce consideravelmente, ou seja, o número de divisões cresce consideravelmente, se eu aplicar limite aqui, para n crescendo infinitamente, essa soma vai se aproximar da área A. E essa soma, ela vai ser representada, esse valor A, o que é o valor exato da área que está abaixo sobre o gráfico, vai ser representado pela integral, esse S esticado aqui é S de soma, de A a B, que é o nosso intervalo escolhido, o menor valor A e o maior valor B, de uma função f de x positiva, pois estava acima do eixo x, e esse dx aqui vai representar a base de cada um desses retângulos. Então está aí uma nova operação e nós vamos fazer um exercício para fixarmos essa nova operação que é a integração.